Uma ereção ruim pode ser coisa da sua cabeça? Meu nome é Paulo Esteves, eu sou urologista e andrologista, e se você está gostando desse conteúdo, já se inscreva no canal. Ao contrário do que muita gente pensa, os problemas de ereção frequentemente têm causas psicológicas. Sim, o problema está na cabeça do homem e não no corpo. Mas quais são esses problemas? E por que isso pode afetar a ereção? Em primeiro lugar, a gente precisa entender quais são os fatores que têm que estar presentes para uma boa ereção. Então nós temos o sistema neurológico, que tem que estar íntegro, ou seja, tem que chegar estímulos nervosos, tanto do cérebro como da medula espinhal, para causar uma boa ereção no pênis. Além disso, o sistema cardiovascular, pois o pênis ele é um cilindro que tem que ser preenchido por sangue. Esse sangue tem que entrar pelas artérias e sair em menor quantidade pelas veias, causando então um enrijecimento do pênis e uma boa ereção. Além disso, o sistema hormonal tem que estar funcionando bem, a testosterona e outros hormônios têm que estar bem regulados para que haja uma boa libido e um bom desejo sexual, culminando na ereção. E além disso, o sistema psicológico, ou seja, o homem tem que estar com a cabeça boa, ele não pode ter fatores como depressão, ansiedade, estresse e outros problemas psicológicos afetando, diminuindo a sua ereção, prejudicando a sua ereção. Hoje em dia, muitos homens têm apresentado problemas exatamente nesse quarto componente da ereção, que é o componente psicológico, o que faz então com que isso se chame uma disfunção erétil psicogênica, ou seja, originada pelo psicológico e não por fatores físicos. O que pode causar essa disfunção erétil psicogênica? Principalmente, a causa mais comum tem sido a ansiedade. E aqui a gente inclui desde a ansiedade generalizada, relacionada a qualquer fator da vida do homem, profissional, pessoal, familiar, financeiro, o que for, mas também um fator muito importante é a ansiedade de performance. São homens que têm uma preocupação excessiva com relação ao seu desempenho sexual, com relação a atender aquela expectativa que às vezes não é uma expectativa realista, ou ele acredita que a parceira tem uma expectativa alta e nem é o caso, mas ele se cobra tanto disso. Essa pressão toda gera ali uma série de estresse e de ansiedade tão grande que acaba culminando com uma ereção ruim ou com uma perda da ereção. Um segundo fator muito frequente é a depressão, e sintomas depressivos podem realmente causar uma ereção pior, uma ereção ruim, porém, um homem que lida com uma disfunção erétil também costuma ficar deprimido. Então a gente acaba tendo um ciclo onde um problema piora o outro. Além disso, o tratamento da depressão, em muitos casos, envolve remédios que afetam a libido. E isso, por si só, pode prejudicar a ereção, afetando a libido, uma libido menor. A ereção tende a ficar menos rígida, menos vigorosa, o homem sente a diferença na ereção, às vezes não consegue ter ereção e acaba se frustrando muito com isso. Então, todo o tratamento de depressão em homens, né, em idade sexual ativa, deve ser questionado quanto à função erétil, como está essa função erétil, como está a libido. Um terceiro ponto que tem sido muito frequente como causa de disfunção erétil psicogênica é o estresse. A gente vê muitos homens extremamente estressados, até em burnout, não conseguindo ser produtivos no trabalho, não aguentando a sobrecarga do trabalho, e nesses casos em que a pessoa está ali sobrecarregada, com a cabeça extremamente conturbada, ele não vai ter como ter condições psicológicas para ter um bom desempenho sexual, uma boa ereção. E fora esses três principais pontos, ansiedade, depressão e estresse, nós temos outras causas menores, mas que também podem causar esse problema, como por exemplo, a baixa autoestima. Homens que não têm uma boa autoestima podem apresentar uma ereção pior. Sentimentos de culpa, às vezes esse sentimento ele pode estar relacionado àquela atividade sexual ou não, mas isso costuma afetar a ereção. E também quando houve algum trauma psicológico grande, relacionado ou não à atividade sexual, mas no homem isso vai se refletir como uma ereção insuficiente ou uma disfunção erétil psicogênica. E por último, uma outra causa que pode ser incluída também como disfunção erétil psicogênica tem sido bastante visto como o excesso de pornografia. Porque realmente o excesso de pornografia condiciona aquela ereção a um estímulo visual muito grande, a uma masturbação, uma intensidade diferente, e na relação sexual, às vezes, a realidade é completamente diferente daquilo que ele está habituado a procurar na pornografia,
e por isso surgem homens que têm disfunção erétil, apresentam uma ereção ruim, não conseguem ter uma ereção boa, e a única causa identificada é o excesso de pornografia. Como nós fazemos então para diagnosticar esse homem, para ter certeza que o caso dele é uma disfunção erétil psicogênica e não é uma disfunção erétil orgânica, não tem uma causa física? Na maior parte dos casos, isso pode ser descoberto apenas na consulta, durante a anamnese e também com exames que avaliem a parte física, ou seja, se a gente garantir que do ponto de vista físico não há nenhum problema neurológico, vascular ou hormonal nesse homem, a causa psicológica acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Em alguns casos, a gente pode recorrer a alguns exames para detectar a função erétil do homem, tanto ultrassom, exames de imagem, ultrassom Doppler, ou até medições de ereção noturna, para configurar que sim, esse homem ele tem um problema de ereção psicológico, mas que quando ele está dormindo inconsciente, a sua ereção está normal. Então nós temos algumas características que ajudam a chegar a esse diagnóstico. Uma delas é essa, ereção noturna normal. O homem que acorda com ereção, ele dificilmente tem um problema de ereção físico, orgânico. Aumenta as chances de ser psicológico. Mas não ter ereção noturna não configura exatamente um problema físico, porque às vezes uma disfunção erétil psicogênica muito intensa pode até afetar também essa ereção noturna. O início do quadro, se ele foi um início súbito, o homem tinha ereção totalmente normal e de repente começou com a disfunção erétil, sugere mais um caso de disfunção erétil psicogênica. Já aquele início gradual, que foi piorando bem pouquinho a pouquinho ao longo de muito tempo, sugere mais uma disfunção erétil orgânica. E por último, quando o homem apresenta problemas de relacionamento que vieram antes do problema da ereção, e que às vezes desencadearam esse problema da ereção, isso também é um grande fator que ajuda a fazer o diagnóstico de disfunção erétil psicogênica. Já o oposto, quando a ereção era normal, ela piorou e depois surgiram problemas no relacionamento, muitas vezes a disfunção pode ser orgânica. Mas lembrando que isso são apenas sinais, dicas que a gente usa para tentar fechar esse diagnóstico de disfunção erétil psicogênica. E falando agora do tratamento da disfunção erétil psicogênica, a gente tem 5 pontos que são muito importantes. O primeiro ponto é o tratamento de psicoterapia, ou terapia cognitiva comportamental, que é realmente auxílio do psicólogo, trabalhando questões que podem estar afetando, seja estresse, ansiedade, depressão, sentimentos de culpa, baixa autoestima, o que for que estiver prejudicando ali a ereção do homem no momento da relação sexual. Além disso, nós temos a terapia sexual, que ajuda a tratar problemas relacionados a traumas ou a dificuldades de estimulação prazerosa, dificuldade de estimulação da ereção por homens que têm alguma perda de sensibilidade, uma dessensibilização do pênis, por diversos motivos. Nós temos também os tratamentos medicamentosos, tanto da depressão como da ansiedade, e até de casos extremos de estresse. Todas essas condições, elas têm tratamentos médicos muito conhecidos, tratamentos psiquiátricos, mas muitas vezes, quando os sintomas sexuais são muito importantes, a disfunção erétil psicogênica é muito importante, o próprio urologista acaba lançando mão de alguns medicamentos para tratar a ansiedade, a depressão e levar à melhora da ereção. Um cuidado muito importante é se evitar alguns medicamentos nesse sentido de tratamento de depressão e ansiedade que vão baixar a libido, porque nesse caso você não vai conseguir melhorar a ereção, você vai tratar a depressão, vai tratar a ansiedade, mas vai reduzir a libido, a ereção não vai melhorar. Então é preciso ter muita experiência, muito cuidado nesse ponto, na escolha dos medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, para não prejudicar a ereção. E por último, nós podemos utilizar os famosos remédios para ereção, o tratamento clássico da disfunção erétil orgânica, que são os indutores de ereção, como a sildenafila, a tadalafila e diversos outros dessa classe dos inibidores da 5-fosfodiesterase, que são vasodilatadores que aumentam o fluxo sanguíneo para o pênis e tendem a causar uma boa ereção. Nesse caso, o homem não tem um problema vascular, nem neurológico, nem hormonal, o problema é psicológico, mas o remédio ele é importante no sentido de aumentar a confiança do homem. Ele vai ter uma ereção melhor, vai ter uma facilidade para ereção muito maior, tendo uma boa relação, a autoconfiança dele vai subir bastante, ele vai se sentir melhor e aos poucos isso vai ajudar no aspecto psicológico. Então, indiretamente, você está tratando o psicológico também desse paciente que tem uma disfunção erétil psicogênica. E um último aviso muito importante.
Esse tipo de tratamento não deve ser feito por conta própria, porque a chance de você escolher mal esse remédio, esse tratamento e não resolver o seu problema ou causar uma dependência a algum desses medicamentos é muito grande. Então procure sempre um urologista, de preferência um andrologista, que possa tratar isso de uma maneira segura e com bons resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveite e já se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos que forem lançados, deixem aqui suas dúvidas nos comentários e não esqueça de deixar também sua curtida. Cuidem-se e até o próximo vídeo.